Olá, eu sou Ana Lídia Rony, coordenadora da série Mega Teen, da editora Cristã Evangélica. Hoje eu quero convidar você para estudar um pouquinho uma maneira melhor ou um jeito de otimizar o uso da série Mega Teen na sua sala de aula da sua igreja. A série Mega Teen é um currículo único, dividido em duas etapas, Mega Mudanças e Mega Decisões. Dividimos a série em duas etapas para ajudar você a perceber e acompanhar o progresso dos adolescentes desde a idade dos 12 até os 17 anos. É uma proposta pedagógica única, então você pode usar em salas mistas ou em salas divididas, com alunos de 12 a 15 e 15 a 17. Por isso, você pode montar o seu currículo escolhendo, entre as 18 revistas, qual o tema que mais agrada a sua turma. Ou você pode seguir a proposta pedagógica da editora Cristã Evangélica, começando a revista pelo número 1, depois a revista 2, a revista 3 e assim por diante. Assim, os seus adolescentes podem acompanhar progressivamente o desenvolvimento da série, conforme ela foi elaborada pela equipe pedagógica da editora Cristã Evangélica, considerando os níveis mais elementares para adolescentes mais novos, até os níveis mais complexos das revistas para os adolescentes mais velhos. Vamos conhecer agora as duas etapas da série Mega Teen. A série Mega Mudanças foi pensada principalmente nos adolescentes de 11 a 14 anos, pensando nas fases da mudança da puberdade, as características que eles têm nessa faixa etária e também propondo atividades e dinâmicas mais adequadas para o nível intelectual dessa turma. Assim, as atividades são menos complexas e mais indutivas para você executar com seus alunos em sala de aula. A etapa de Mega Decisões foi pensada em adolescentes de 15 a 17 anos. Os temas são mais elaborados para o final da adolescência e as atividades são mais complexas, mais reflexivas e analíticas. Então, dessa maneira, você tem um currículo completo para 11 até 17 anos, levando em consideração as diferentes fases da adolescência. A proposta pedagógica da série Mega Teen foi desenvolvida pensando em aulas interativas. A ideia é que você trabalhe com os alunos com a revista durante a aula. Então, todo o material foi proposto em forma de atividades. As aulas devem ser elaboradas pensando que haverá momentos de exposição alternados com as atividades realizadas pelos alunos na sala de aula. A ideia foi promover o máximo de atividades interativas possíveis para promover um ambiente favorável para a maior aprendizagem dos adolescentes. Por meio das atividades propostas, o alvo é que depois de 6 anos usando a revista Mega Teen, o seu adolescente seja um jovem capaz de ler as escrituras, interpretá-la e aplicá-la na própria vida. Então não menospreze as atividades, invista nelas, invista tempo, ajude o processo de resolver as atividades, porque é por meio delas que você vai capacitar o seu aluno a ser aquele que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, quando você usa a série Mega Teen, o papel do professor não é tanto dar uma aula expositiva, apenas explicando os conteúdos bíblicos, mas principalmente o professor guiar os alunos no estudo da Bíblia e através da resolução das atividades. Então, você deve fazer as leituras bíblicas conforme orientado no guia do professor, junto com os alunos, e depois promover as atividades para que, por meio delas e com a sua supervisão, os alunos vão aprendendo pouco a pouco a interpretar, entender e aplicar as escrituras na vida deles. No guia do professor, você tem todas as orientações necessárias para ajudar os seus alunos no processo de aprendizagem através das atividades. Então não deixe de consultar no guia do professor as orientações de como executar da melhor maneira possível cada atividade com os seus alunos. Se você escolheu a série Mega Teen, significa que você quer usar um material mais interativo e participativo na sala de aula. Então não deixe de valorizar as atividades. Para isso, você vai preparar a aula diminuindo a quantidade de conteúdo que você vai falar e dando tempo suficiente para que os alunos façam as atividades. Não se esqueça, é por meio das atividades que você vai promover a maior aprendizagem dos seus alunos. Agora que você entendeu a proposta pedagógica da série Mega Teen, vamos entender um pouco cada um dos elementos que compõem a série. Em primeiro lugar, você vai encontrar dia a dia a Bíblia e eu.
Nesse quadro tem a proposta de leitura diária para o seu aluno fazer em casa. Esse é um dos poucos quadros para o aluno fazer na casa dele e não em sala de aula. Você pode orientar os seus alunos para fazerem as leituras diárias propostas no Dia a Dia Biblieu, ou antes de dar a lição, ou após a ministração da lição. O outro quadro que é para ser realizado em casa é o desafio para casa. Então, os únicos quadros oferecidos na revista para o seu aluno fazer sozinho em casa é o Dia a Dia Biblieu e o desafio para casa. Todo o resto da revista é para ser executado em sala de aula com a sua supervisão e apoio. No guia do professor, além dos alvos da lição, você vai encontrar uma proposta de como introduzir a aula de maneira a cativar a turma e despertar o interesse deles pelo assunto. Pode conter dinâmicas de participação, sugestões de recursos visuais, vídeos ou alguma atividade interativa para introduzir a aula. Cada tópico da lição sempre vai trazer uma atividade para ser feita com a turma. Pode ser uma atividade de reflexão através do Pense Mega, pode ser uma atividade de troca de ideias através do Mega Papo, ou pode ser uma atividade de interpretação e análise do texto bíblico. Também há algumas atividades para aplicação na vida dos alunos. Essas atividades são a alma da proposta da série Mega Teen. Por meio delas é que o seu adolescente vai aprender a manusear bem a palavra da verdade. Você deve supervisionar, incentivar, encorajar os seus alunos a participarem de cada uma das atividades. As atividades de trocas de ideias devem ser orientadas conforme o tempo, se é em dupla, se é em trio, respeitando o tempo proposto na revista, ou conforme você observa a realidade da sua turma. As atividades que devem ser registradas, conter um registro escrito, não deixe de cobrar do seu aluno que ele de fato registre, porque quando a gente registra as nossas ideias, a gente precisa organizar o pensamento, escolher as palavras, e esse trabalho intelectual promove ainda maior aprendizagem. Então, todo aluno da série Mega Teen sempre deve ter consigo caneta ou lápis para poder preencher o seu material. Com a prática, você vai observar o tempo que os seus alunos precisam para resolver cada tipo de atividade. Assim, você vai conseguir preparar a sua lição, escolhendo quais atividades são mais importantes, mais relevantes para a sua turma e dando o tempo necessário para eles resolverem a atividade com a maior produtividade possível. Note, as atividades tomam tempo. Por isso, você precisa reduzir a quantidade daquilo que você falaria numa aula expositiva normal. Leve em consideração que quando os alunos estão resolvendo atividades e trocando ideias, eles estão aprendendo mais do que apenas ouvindo. Mas não deixe de fazer as correções necessárias para cada atividade, especialmente as de interpretação e análise bíblica. Não caia na tentação de transformar uma aula da série Mega Teen numa aula expositiva. Caso você não se adapte a esse estilo tão interativo, a Editora Cristã Evangélica tem à sua disposição a série Adolescentes, que foi pensada exatamente com a proposta de aulas expositivas. Nós, da Editora Cristã Evangélica, esperamos que essas orientações ajudem você a fazer o melhor uso possível do material, colaborando para a maior aprendizagem dos seus alunos. Tenha boas aulas!